O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpram os milagres de uma só coisa, tábua de esmeralda. Você já se perguntou, em meio ao silêncio da noite, se o universo guarda segredos que não podem ser vistos a olho nu? Segredos tão antigos que antecedem as religiões, os reinos e até mesmo a memória da humanidade. Há quem diga que tudo o que vivemos, tudo o que somos, é regido por leis invisíveis. Não leis humanas, mas princípios eternos, gravados na própria essência da realidade. São forças silenciosas, tão sutis quanto o vento e tão implacáveis quanto a gravidade. E aqueles que ousaram compreendê-las transformaram suas vidas, suas mentes e até seus destinos. Esses princípios são conhecidos como as 7 leis herméticas, um legado atribuído a Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, mestre de mestres, aquele que a lenda descreve como o guardião da sabedoria primordial. Imagine por um instante que cada acontecimento em sua vida, encontros, perdas, triunfos, quedas, não seja fruto do acaso, mas a dança inevitável dessas leis. Como engrenagens ocultas, elas giram em silêncio, movendo o universo, e nós somos apenas seus reflexos. Mas e se você pudesse compreendê-las? E se, ao invés de ser arrastado pelo caos da existência, pudesse alinhar-se com essas forças e se tornar co-criador do seu destino? A verdade é sombria e libertadora ao mesmo tempo. Ignorar essas leis é viver na ilusão. Conhecê-las é despertar. O chamado do oculto. Desde os primórdios, buscadores se curvaram diante desses ensinamentos. Nas pirâmides do Egito, nos templos da Grécia, nas bibliotecas queimadas de Alexandria, fragmentos desse conhecimento foram preservados como se fossem chamas escondidas em meio à escuridão da história. Não é coincidência que filósofos, magos, alquimistas e até cientistas tenham bebido dessas fontes. Da matemática de Pitágoras às reflexões de Jung, todos, em algum ponto, tocaram o eco dessas leis. Hoje, em um mundo dominado por barulho e distrações, o chamado hermético soa como um sussurro distante, quase esquecido, mas aqueles que param para escutar percebem. Não se trata apenas de teoria, mas de uma chave para compreender a vida, o sofrimento, os desejos e até os mistérios da morte. O enigma da realidade. Feche os olhos e pense: o que é real? Será que o mundo que você toca, vê e sente é a verdade absoluta? Ou apenas um reflexo de algo maior, mais profundo, mais oculto? Hermes Trismegisto dizia que o universo é mental, que tudo nasce no pensamento e retorna ao pensamento. E se isso for verdade, então tudo o que você acredita, tudo o que você imagina, molda sua existência mais do que você ousa admitir. Não somos apenas espectadores do cosmos, mas participantes de um drama cósmico. Cada palavra, cada gesto, cada intenção é uma peça desse tabuleiro. E o tabuleiro segue as 7 leis herméticas. A sombra e a luz. Ao longo da história, o conhecimento hermético foi perseguido, escondido, distorcido. Mas ele sobreviveu, sussurrado em sociedades secretas, escrito em grimórios, protegido em símbolos que só os iniciados podiam decifrar. E agora, diante de você, ele se revela não como dogma, mas como revelação. Uma revelação que confronta, inquieta e, se você permitir, desperta. Pois compreender essas leis é perceber que o universo não é caótico, mas ordenado, que o sofrimento não é castigo, mas consequência, que o acaso não existe, apenas causas invisíveis. A jornada começa. Neste vídeo, vamos atravessar o véu do óbvio. Vamos viajar pelas 7 leis herméticas e revelar o que significam, como funcionam e por que continuam a reger cada aspecto da vida humana, do nascimento à morte, do visível ao invisível. Prepare-se para mergulhar em um conhecimento que não é apenas intelectual, mas visceral. Cada palavra será um espelho, refletindo partes esquecidas de você mesmo. E talvez no final desta jornada você perceba que não está aprendendo algo novo, mas lembrando de um saber que sempre esteve inscrito em sua alma. O convite ao despertar. Agora eu lhe pergunto:
Você está pronto para encarar o peso da verdade? Está pronto para caminhar por entre luz e sombra e enxergar o universo não como lhe contaram, mas como ele realmente é? Porque uma vez que esse conhecimento entra em sua mente, não há como voltar atrás. Você jamais verá o mundo da mesma forma. As 7 leis herméticas não pedem sua crença. Elas simplesmente são. Quer você as aceite ou as ignore, elas continuarão operando. Mas aqueles que ousam compreendê-las, esses deixam de ser joguetes do destino e se tornam arquitetos da própria existência. Este é o portal de entrada. Agora, cruzaremos juntos as fronteiras do desconhecido. Você conhecerá Hermes Trismegisto, seu legado e os fundamentos ocultos que sustentam a realidade. A partir daqui, cada palavra será uma revelação, cada lei um espelho. E quando terminarmos, você terá em suas mãos não apenas o conhecimento, mas a escolha: permanecer na ilusão ou despertar. Em verdade vos digo, não existe sorte nem acaso, apenas leis que não compreendemos. Quem foi Hermes Trismegisto? Homem, Deus, mito ou a fusão de todos? A história o envolve em névoas densas, onde religião, magia e filosofia se entrelaçam. Alguns o identificam como o deus egípcio Thoth, senhor da escrita e da sabedoria. Outros como Hermes, mensageiro dos deuses na Grécia Antiga, aquele que transita entre mundos e leva segredos dos céus à terra. Trismegisto, o 3 vezes grande, não seria apenas um título, mas a marca de alguém que teria dominado as 3 grandes áreas do conhecimento antigo: a filosofia, a alquimia e a magia. As raízes do mistério. Imagine o Egito Antigo, suas pirâmides erguendo-se como enigmas de pedra diante do deserto infinito. Ali, entre sacerdotes e escribas, o nome de Thoth ecoava como patrono da sabedoria. Era ele quem, segundo os mitos, entregara aos homens os hieróglifos, a astronomia, a matemática, o calendário. Séculos mais tarde, na Grécia, Hermes foi celebrado como o deus da comunicação, dos viajantes e dos limiares. Um deus que atravessava portais, que não pertencia a um único mundo, mas a todos. É nesse ponto que os dois se fundem, criando uma figura híbrida, quase intemporal. Hermes Trismegisto. Não é apenas um personagem, é o símbolo do homem que toca o divino, que mergulha nos mistérios e retorna com verdades capazes de transformar civilizações. O legado hermético. Dizem que Hermes deixou escritos, gravados não em pedra, mas em consciência, textos que se tornaram a base do chamado Corpus Hermeticum e, sobretudo, da lendária Tábua de Esmeralda. Na tábua encontra-se o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Uma frase tão curta e, ainda assim, capaz de redefinir toda a visão de realidade. Ao redor desses escritos, formou-se uma tradição que atravessou milênios. Alquimistas da Idade Média, místicos renascentistas e sociedades secretas do século XIX beberam da mesma fonte. Todos, sem exceção, viram em Hermes um guia. O enigma das 7 leis. As 7 leis herméticas não são dogmas religiosos, mas observações de como a realidade se manifesta. Elas afirmam que tudo tem um ritmo, uma polaridade, uma causa, uma vibração, que nada escapa do mentalismo universal e que a vida se move em ciclos eternos. Para os antigos, compreender essas leis significava ter a chave da alquimia da alma. Para nós, significa entender que nada, absolutamente nada, é aleatório. Cada vitória, cada dor, cada encontro e cada separação são fios de um mesmo tecido, e esse tecido, invisível aos olhos comuns, pode ser decifrado por quem ousa observar além da superfície. O guardião do conhecimento. Muitos acreditam que Hermes Trismegisto nunca foi apenas um homem, mas uma encarnação do arquétipo do sábio atemporal. Sua presença paira como uma sombra sobre todas as tradições esotéricas. Nos manuscritos antigos, ele é descrito como um mestre que caminhava entre faraós e filósofos, revelando segredos que pareciam milagres. Para os alquimistas, era ele quem guardava o enigma da transmutação,
não apenas do chumbo em ouro, mas da alma em espírito iluminado. Para os magos, era o mensageiro das verdades ocultas. Para os filósofos, o pai de uma sabedoria que transcende culturas. Hermes é, ao mesmo tempo, uma figura histórica e um mito vivo, porque seu legado não se perdeu. Ele pulsa, até hoje, em cada ensinamento hermético. O véu do oculto. Mas por que esses conhecimentos foram mantidos em segredo? Porque não são apenas informações. São poder. Imagine uma humanidade inteira consciente de que pensamentos moldam a realidade, de que o ritmo e a polaridade governam tudo. Imagine reis, sacerdotes e governantes percebendo que poderiam perder o controle se todos despertassem para essas verdades. Foi assim que o hermetismo se tornou um saber velado, acessível apenas aos iniciados, transcrito em símbolos, protegido em sociedades secretas, disfarçado em metáforas. O véu que encobria essas verdades não era para negá-las, mas para protegê-las daqueles que não estavam preparados. O eco no tempo. Séculos se passaram, e ainda hoje sentimos a presença dessas leis em nossa vida cotidiana. A ciência moderna, ao estudar energia, vibração, ciclos e causas, toca indiretamente os mesmos princípios descritos por Hermes. A psicologia, ao falar de inconsciente coletivo, repete ecos do mentalismo universal. A física quântica, ao discutir a relação entre observador e realidade, aproxima-se do mistério hermético. É como se de tempos em tempos, a humanidade redescobrisse as mesmas verdades com novas palavras. Mas no fundo, nada disso é novo. Hermes já havia sussurrado há milênios. O portal se abre. Agora, diante de você, está o mesmo mistério que encantou alquimistas e filósofos. As 7 leis herméticas não são meras curiosidades. São mapas. Mapas que revelam como o universo se move e como você, como parte dele, pode mover-se junto. Cada lei é uma chave, cada chave, uma porta. E cada porta, um convite para atravessar os limites da percepção comum e entrar em contato com a verdade oculta. Hermes Trismegisto não é apenas um nome gravado na história. Ele é o guardião simbólico das leis que sustentam o cosmos. E agora que o véu foi erguido, estamos prontos para penetrar ainda mais fundo. Na próxima etapa, exploraremos as 7 leis herméticas uma a uma, revelando seus significados ocultos, suas interpretações filosóficas e como influenciam a vida em todas as dimensões. Prepare-se, porque o que vem a seguir não será apenas aprendizado, mas transformação. Aquele que compreender as leis do universo deterá nas mãos o cetro do poder. As 7 leis herméticas não são dogmas, mas lentes. Através delas, o mundo deixa de ser caos e se revela como uma sinfonia de forças ordenadas. Cada princípio é como uma engrenagem invisível, girando em harmonia eterna. Vamos explorá-las, uma a uma, desvelando o véu de seus significados. 1. A lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Nada existe fora da mente. Tudo o que vemos, tocamos e sentimos é fruto de uma consciência primordial. O universo inteiro é como um sonho. Não um sonho sem sentido, mas uma visão sustentada pela mente cósmica. Em nível humano, isso significa que sua vida é reflexo de seus pensamentos. Cada crença, cada imaginação, é uma semente plantada no tecido da realidade. Ignorar isso é viver como vítima do acaso. Compreender é tornar-se co-criador do próprio destino. Na escuridão do mentalismo surge a luz. Nossos pensamentos moldam mundos. 2. A lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Esse é o elo entre os mundos. O microcosmo e o macrocosmo refletem-se como espelhos infinitos. As estrelas no céu correspondem às células em seu corpo. Os movimentos de sua alma correspondem aos movimentos do universo. Compreender essa lei é entender que nada está separado. O universo é um holograma, e cada parte contém o todo. Assim, ao transformar-se por dentro, você transforma o mundo ao redor. O segredo da correspondência é simples, mas profundo. Você é o reflexo do cosmos, e o cosmos reflete você. 3. A lei da vibração. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. O silêncio absoluto não existe. Cada átomo,
cada pensamento, cada emoção vibra em determinada frequência. Do mais denso ao mais sutil, tudo é movimento. Quando você sente medo, sua vibração é pesada, arrasta-se como chumbo. Quando você sente amor, sua vibração é leve, ascendente, como a chama que dança. E aqui reside o poder. Ao mudar sua vibração, você muda sua realidade, pois semelhante atrai semelhante, e sua frequência determina o que você atrai. 4. A lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. O universo é feito de contrários, luz e sombra, frio e calor, vida e morte. Mas os opostos não são inimigos. São extremos de uma mesma essência. O frio e o calor são manifestações da temperatura. A tristeza e a alegria são graus de uma mesma emoção. O amor e o ódio são intensidades de uma mesma energia. Compreender isso é perceber que não há separação absoluta. Podemos transitar de um polo a outro, basta alterar o grau. Assim, o desespero pode tornar-se esperança, a dor pode transformar-se em sabedoria. 5. A lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo sobe e desce, tudo se move como um pêndulo, a vida pulsa como marés eternas. Depois da ascensão, vem a queda. Depois da noite, vem o dia. Nada é permanente, tudo oscila em ciclos. Essa lei explica as fases da vida: crescimento, plenitude, declínio e renascimento. Explica também por que nossas emoções oscilam, porque tempos de abundância são seguidos por tempos de escassez. A sabedoria está em não resistir ao ritmo, mas aprender a mover-se com ele. O pêndulo sempre balança, mas aquele que observa, em silêncio, encontra equilíbrio no centro. 6. A lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Nada acontece por acaso. O acaso é uma ilusão. Por trás de cada evento há uma cadeia invisível de causas que o precedem. Assim como uma pedra lançada na água gera ondas inevitáveis, cada ação, cada palavra, cada pensamento lança efeitos que se propagam no universo. Essa lei nos torna responsáveis. Nada é desconectado. Tudo retorna. Se você deseja transformar seu destino, deve começar pela causa. Seus pensamentos e ações. O segredo é compreender que você é ao mesmo tempo a causa e o efeito de sua própria vida. 7. A lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. Essa não é uma lei sobre sexo, mas sobre princípios cósmicos. O masculino é ativo, projetivo, criador. O feminino é receptivo, nutridor, transformador. Ambos existem em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os planos. Quando essas forças estão em desequilíbrio, surgem conflitos, estagnações, distorções. Mas quando masculino e feminino se unem em harmonia, nasce a criação. Assim como o sol fecunda a terra, o espírito fecunda a matéria, e da união nasce a vida. Essa é a chave da verdadeira alquimia: unir os opostos dentro de si. O tecido oculto. Agora que desvelamos cada uma das 7 leis, percebemos que não são princípios separados, mas fios entrelaçados em um mesmo tecido. O mentalismo gera a correspondência. A correspondência reflete a vibração. A vibração manifesta a polaridade. A polaridade move o ritmo. O ritmo desenha causas e efeitos. E o gênero sustenta o ciclo da criação. Não há lei isolada. Todas formam a sinfonia cósmica. E você, ao compreender isso, deixa de ser apenas espectador e passa a ser parte consciente dessa melodia eterna. As 7 leis herméticas não são apenas conceitos antigos. São mapas que revelam o funcionamento da realidade em todos os níveis: físico, mental, espiritual. Ignorá-las é viver como escravo das forças invisíveis. Compreendê-las é tornar-se iniciado, capaz de caminhar entre sombra e luz com os olhos abertos. Agora que você conhece seus significados ocultos, resta a questão mais importante: como aplicar essas leis no mundo de hoje? É isso que revelaremos no próximo capítulo da jornada. Conhecer as leis é viver em harmonia com o cosmos. Ignorá-las é tornar-se prisioneiro do destino. Até aqui,
Desvelamos as 7 leis herméticas como princípios eternos. Mas um conhecimento só ganha vida quando se traduz em prática. De nada adianta entender que o universo é mental, se continuamos prisioneiros de pensamentos destrutivos. De nada serve compreender o ritmo se resistimos às marés da existência. Por isso, agora é o momento de transformar sabedoria em ação. Vamos mergulhar na aplicação de cada lei no cotidiano, na mente, no coração, nas relações, no trabalho, no silêncio da alma. 1. Mentalismo no cotidiano. Se tudo é mente, então cada pensamento é um tijolo invisível construindo sua realidade. No mundo moderno, cercado de notícias negativas, distrações digitais e ciclos de ansiedade, cultivar a disciplina mental é um ato revolucionário. Aplicação prática. Meditação e atenção plena. Silenciar a mente não para fugir do mundo, mas para alinhar-se com a mente cósmica. Afirmações conscientes. Escolher palavras que criem a realidade que deseja. Cuidado com a imaginação. Cada imagem mental é uma semente plantada no campo do ser. Pergunte-se diariamente: que tipo de mundo meus pensamentos estão criando? 2. Correspondência em relações. Vivemos num tempo de fragmentação. Pessoas isoladas, relações superficiais, desconexão com a natureza. A lei da correspondência nos lembra: o que está dentro reflete fora. Aplicação prática. Autoconhecimento. Observar seus padrões internos antes de culpar o mundo externo. Ciclos pessoais. Reconhecer que sua vida segue as mesmas leis dos astros, das estações e da terra. Relacionamentos como espelhos. As pessoas ao seu redor refletem aspectos de você, luzes e sombras. Assim, o conflito externo torna-se oportunidade de transformação interna. 3. Vibração na vida moderna. No século XXI, falamos em energia a todo momento. E a lei da vibração nos mostra que não é metáfora, mas realidade. Tudo o que sentimos emite frequência e atrai frequências semelhantes. Aplicação prática. Música e ambientes. Escolha sons, lugares e companhias que elevem sua vibração. Alimentação e corpo. O que você consome altera sua energia vital. Gratidão e amor. Emoções elevadas afinam sua frequência e abrem portas que o medo mantém fechadas. Princípio simples. Se você não gosta do que atrai, mude sua vibração. 4. Polaridade na superação. Vivemos tempos de extremos, opiniões radicais, emoções intensas, divisões crescentes. A lei da polaridade nos ensina que todo oposto é apenas um grau da mesma essência. Aplicação prática. Transformação emocional. Converta medo em coragem, mudando o grau de percepção. Diálogo consciente. Em debates, lembre-se, você e o outro estão em polos da mesma linha. Autoequilíbrio. Reconhecer que suas dores são sementes de sabedoria. Se tudo é duplo, todo sofrimento pode se converter em força. 5. Ritmo no tempo da vida. O mundo atual exige pressa, resultados imediatos, produtividade constante. Mas a lei do ritmo nos lembra: tudo tem fluxo e refluxo. Resistir ao ciclo é adoecer. Aplicação prática. Aceitar fases. Dias de expansão serão seguidos de recolhimento, e isso é natural. Ciclos criativos. Respeitar pausas aumenta a força da produção. Natureza como guia. Viver de acordo com estações, fases da lua, marés do corpo. A sabedoria é dançar com o ritmo, não lutar contra ele. 6. Causa e efeito no karma moderno. A cultura atual adora culpar o acaso, a sorte ou o azar. Mas a lei de causa e efeito nos chama à responsabilidade. Tudo o que lançamos retorna. Aplicação prática. Responsabilidade pessoal. Cada escolha, por menor que pareça, é uma causa gerando efeitos. Observação consciente. Antes de agir, pergunte: que efeito esta ação terá? Plantar intencionalmente. Semear bondade, disciplina, coragem, colhendo seus frutos no futuro. Na prática, não há acaso, há apenas causas invisíveis se desdobrando. 7. Gênero no equilíbrio interior. Vivemos uma era de confusões de identidade,
rupturas de papéis, crises de energia. A lei do gênero nos lembra: masculino e feminino são princípios cósmicos, coexistindo em tudo. Aplicação prática. No trabalho, use o masculino, ação, decisão, equilibrado com o feminino, acolhimento, intuição. Na espiritualidade, permita que razão e emoção caminhem juntas. Na vida íntima, equilibre dar e receber, criar e nutrir. Quando as duas forças se unem em harmonia, nasce a verdadeira criação. O poder de viver as leis. Aplicar essas leis não significa tornar-se perfeito, mas consciente. É lembrar-se, em cada decisão, de que existe uma ordem maior operando em silêncio. É alinhar sua vida com os ritmos do cosmos, em vez de lutar contra eles. No mundo moderno, dominado pela pressa, pelo ego e pela desconexão, viver segundo os princípios herméticos é um ato de revolução interior. Você deixa de ser arrastado pelas correntes invisíveis e começa a navegar com consciência. Deixa de ser vítima do destino e torna-se criador de sua própria realidade. Agora, você já não carrega apenas teoria, mas ferramentas. O mentalismo o convida a cultivar pensamentos conscientes. A correspondência o lembra de que tudo está interligado. A vibração mostra que você pode mudar sua frequência. A polaridade ensina que dor e alegria são extremos de uma mesma linha. O ritmo ensina a fluir. A causa e efeito desperta sua responsabilidade. E o gênero revela a união interior que gera equilíbrio. A aplicação dessas leis é o caminho para uma vida desperta, alinhada ao universo. Mas ainda falta o passo final, a conclusão memorável. Um fechamento que sintetize todo esse conhecimento em uma revelação atemporal e um convite para a transformação. Quem conhece as leis conhece o universo. Quem vive as leis torna-se o universo. Chegamos ao fim desta jornada. Caminhamos lado a lado pelas sombras do mistério, atravessamos véus, revelamos Hermes Trismegisto e desvendamos as 7 leis herméticas que regem o cosmos. Agora, diante de você, não há apenas um ensinamento. Há um espelho que reflete quem você é e, ao mesmo tempo, quem você pode se tornar. O fio invisível. Se observar atentamente, verá que todas as leis formam um único fio, costurando sua vida e o universo. Esse fio invisível sempre esteve aí, no silêncio das estrelas, no bater do seu coração, no ciclo das marés, no vai e vem das emoções. O mentalismo lhe mostrou que a realidade nasce na mente. A correspondência, que o universo é reflexo de si mesmo. A vibração, que sua energia molda sua experiência. A polaridade, que dor e alegria são faces da mesma moeda. O ritmo, que tudo pulsa em ciclos. A causa e efeito, que nada é aleatório. E o gênero, que a união dos opostos gera a vida. Essas leis não são conceitos distantes. São a própria respiração da existência. O conselho atemporal. O mundo moderno tenta nos convencer de que somos pequenos, impotentes diante do caos. Mas o hermetismo sussurra outra verdade. Você é parte do todo, e o todo é parte de você. O conselho dos antigos é simples e eterno. Vigie sua mente, pois ela é o berço da criação. Acolha seus ciclos, pois tudo se renova. Aceite os opostos, pois a vida se equilibra no contraste. Assuma sua responsabilidade, pois cada ação é semente de seu futuro. Una dentro de si o masculino e o feminino, razão e intuição, ação e receptividade. Assim você não apenas compreende as leis herméticas, mas passa a viver por elas. O despertar. Talvez você sinta neste momento que algo mudou, não em palavras, mas em vibração, como se as leis não estivessem apenas sendo explicadas, mas recordadas. Porque no fundo, você sempre soube, sempre sentiu que existe uma ordem além do aparente caos, um significado oculto por trás do acaso. Hoje, esse saber desperta, e uma vez que você desperta, não há retorno. Você não pode mais olhar para o mundo como antes. Você agora vê os fios invisíveis, sente os ritmos ocultos, reconhece as correspondências secretas. O convite. Mas lembre-se, saber não é suficiente. É preciso viver.
Cada pensamento, cada gesto, cada escolha é uma oportunidade de alinhar-se com as leis universais. Assim, sua vida se torna magia. Sua dor se torna aprendizado. Seu caminho se torna sagrado. E quando muitos despertam juntos, o mundo inteiro muda. Por isso, este não é o fim, mas o início de uma jornada. Uma jornada em que você escolhe se tornar co-criador de sua realidade. Se este conhecimento ressoou em você, não deixe que o eco se perca. Compartilhe esta mensagem para que mais buscadores possam despertar. Deixe seu comentário. Quero saber qual das 7 leis herméticas mais falou ao seu coração. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino, porque ainda temos muitos segredos a revelar, muitas sombras a atravessar, muitos mistérios a desvendar juntos. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Cada vez que uma alma desperta, toda a humanidade dá um passo para a luz. O último sussurro. Enquanto este vídeo se encerra, deixe que as palavras ecoem em sua mente. O universo é mental. Você é reflexo do todo. Sua vibração molda seu destino. Os opostos são caminhos para a unidade. O ritmo governa sua vida. Nada é acaso. Dentro de você habitam forças masculinas e femininas, aguardando união. Essas verdades não pertencem a ninguém, mas a todos. Elas não são novas, mas eternas. E agora, elas vivem em você. Que esta jornada tenha plantado sementes em sua mente e em seu coração. Sementes que florescerão em consciência, coragem e transformação. E que, ao olhar para o céu noturno, você não veja apenas estrelas, mas portais. Portais que lembram: o que está em cima é como o que está embaixo. E você, buscador, é parte inseparável desse mistério eterno. Até o próximo encontro, na sombra e na luz, no silêncio e no som, no visível e no invisível.